Aquilo que nós falaremos acerca sobre missões, ela está baseada exatamente na leitura introdutória que fizemos. E o que mais ferve no meu coração, o que mais tem fervido no meu coração é exatamente sobre este assunto. A pergunta que eu mais faço e gostaria de fazer a nós é o quanto que todos os cristãos conhecem ou entendem acerca da obra missionária. A grande verdade é que a grande maioria tem se acomodado e não tem exercido a obra missionária, ou não tem escutado o chamado de Deus para a vida. Algumas pessoas que acham que ser chamado por Deus é aquele chamado que eu preciso sair da igreja e eu preciso ir para um outro lugar, então isso identifica que eu sou chamado por Deus. Há umas pessoas também aquelas que saem para fazer a obra fora, acha que não precisa ter nenhum envolvimento dentro da sua igreja local. Acha que a obra missionária não acontece dentro da igreja local. Algumas pessoas que dizem assim: eu vou sair, não quero me envolver dentro da igreja, eu vou fazer uma obra missionária. E ele esquece que ele precisa começar a obra missionária dentro da sua igreja. Ele precisa ser um missionário dentro da sua igreja. Mas como que eu sou missionário dentro da igreja? Me envolvendo com a obra, me envolvendo com os trabalhos da igreja. Então eu estou atendendo e executando o chamado de Deus. Mas o problema é que muitas pessoas não escutam o chamado e também não exercem esse chamado. Vocês sabem que sobre o que a Bíblia se refere quando fala do chamado de Deus? Será que nós sabemos o que a Bíblia se refere quando se trata acerca do chamado de Deus? O que ela se refere é nada mais e nada menos do que a vocação que o cristão recebe quando ele é aceito por Cristo Jesus. Então, quando ele é aceito por Cristo Jesus, a Bíblia vai mostrar acerca desse chamado, e a partir do chamado, ele então recebe algo, ou ele é chamado para fazer algo, ou para realizar algo, ou para ele exercer algo dentro da sua vida com Jesus. Quando eu e você fomos chamados, e preste bem atenção aqui, quando eu e você fomos chamados por Cristo Jesus, quando nós fomos resgatados por Cristo Jesus, nós recebemos então um chamado para executarmos ou para exercermos algo para Deus. Nós não fomos chamados para fazermos apresentações, nós não fomos chamados para recebermos ou acumularmos títulos. Deus nos chama para executarmos, para exercermos a obra missionária. Ou por que não dizer, cada um entendendo o porquê foi chamado, cada um exercendo para aquilo que foi chamado. Como eu disse na introdução, há muitas pessoas que não têm vocação para sair aí afora, mas com certeza Deus os chamou para algo dentro da sua obra. E é interessante que quando nós vemos a Jesus falando da sua oração sacerdotal, Jesus ele vai falar ao Pai, ele está falando ao Pai: Pai, agora cumpra, porque eu executei a tua obra,
E é interessante que a obra que Jesus está falando, o termo da obra de Jesus, é a obra feita no Calvário. E é a mesma obra que Paulo vai mostrar aqui, é a mesma obra que Paulo vai dizer que foi chamado, é a mesma obra que Paulo dará continuidade. Ele está dando continuidade na obra que foi executada por Cristo na cruz. Agora eu preciso entender o quanto eu entendo da minha vocação. Por que é que você está na igreja? Por que é que eu estou na igreja? Será que é para eu ficar aqui na igreja, participando de cultos, rotineiramente? Será que é para ficar 2 horas aqui, ir embora para minha casa e não fazer mais nada? É para isso que Deus me chamou? Eu digo para você que não foi para isso. A primeira coisa que nós vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 1, o versículo 1, Paulo ele vai usar a palavra servo, que no original significa doulos, que vem do verbo deu, ou que significa, esta palavra que ele vai usar, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está querendo dizer, do seu verbo, aquele que está ligado a Jesus Cristo, aquele que está algemado, ou aquele que está aprisionado por Cristo. O verbo no seu original é estar algemado, estar aprisionado. A palavra servo no seu original significa algemado, aprisionado, ligado a este Senhor. Então, primeiramente, Paulo ele diz que ele é um servo, que ele é prisioneiro de Cristo, que ele está algemado por Cristo e que Cristo é o seu Senhor, ele está ligado a este Senhor. Ele inicia a sua carta mostrando o quanto que ele é servo. Ele diz: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então a primeira coisa que Paulo mostra é que ele é servo. Ser servo é ser escravo de alguém. Ser servo é não ter vontade própria. Ser servo é não ser dono da sua própria vida, mas é ter a sua vida por responsabilidade de outra pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não mando mais em mim, eu não sou dono de mim mesmo, mas eu tenho alguém que é o meu Senhor. Eu estou ligado a alguém que eu estou aprisionado por ele, eu estou algemado por ele, eu sou prisioneiro, eu sou servo, eu sou escravo. Então, ele não começa colocando o seu título acima, ele começa colocando ele como servo. Ele começa do diminutivo para o aumentativo. Então ele está declarando que ele está entendendo o seu chamado. Como é que eu entendo o meu chamado? Que eu fui chamado para ser servo, eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para estar na igreja, sim, estar em comunhão com os irmãos, sim, cultuar a Deus juntamente com os irmãos, sim, mas eu fui chamado para ser servo. A palavra servo é servir. Mas o quanto eu estou disposto a servir, o quanto eu estou disposto a exercer esse chamado na minha vida de servir. Ora, se eu não tenho vocação para sair para o campo missionário, o que é então que eu devo fazer? Você precisa se encontrar, você precisa se encontrar dentro da igreja. Bom, alguma coisa o Senhor me chamou para fazer, alguma coisa o Senhor me vocacionou para fazer. Deus não chama ninguém para ficar sentado 2 horas sem fazer nada. Deus chamou você. Você não precisa de título para atender o chamado de Deus. Você não precisa de uma placa no seu peitoral dizendo que você é isso, aquilo, para exercer o chamado de Deus. Você precisa atender o chamado
A obra de Deus carece, é para ontem. A obra de Deus está necessitada, é para onde? Então o Senhor Jesus está procurando pessoas que se consideram servos. A verdade é que está cheio de gente atrás de título, mas não querem executar, não querem exercer aquilo que foi chamado, não querem pregar o Evangelho, não querem renunciar à sua própria vida. Então Paulo começa a sua carta dizendo: eu sou servo, eu estou ligado a Ele, eu não faço a minha vontade. Então ser servo é não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me chamou. Então por que o Senhor me chamou? Primeiramente, para ser servo. Então, resumindo, significa que todo cristão é chamado para algo. Por exemplo, todos nós cremos em Jesus, cremos que somos chamados por Jesus, cremos que somos chamados para servir, cremos que somos chamados para evangelizar os outros nos 4 cantos desse mundo. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, vai deixar bem claro dos homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus para invadir o mundo, para inflamar o mundo, para pregoar o Evangelho de Cristo. Só que nós precisamos sair das nossas 4 paredes particulares, porque nós criamos paredes particulares dentro da igreja. Não me rele, não me toque, eu não faço nada. Não é assim. O chamado de Deus não existe exclusivismo. Existe um chamado pessoal? Sim. Deus chamou a cada um na sua particularidade. A cada um Deus chama, e a cada um na sua particularidade Deus deu um dom a você, Deus deu uma vocação para você. Identifica-o, busque, se interessa, queira servir. Então, como nós podemos ver nesse versículo, que primeiro ele declara: eu sou servo. Depois ele vai dizer, a segunda identificação do entendimento de Paulo, que ele é um chamado, do chamado de Deus para a vida dele, é que ele se considera chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado, então ele é servo, então ele declara que ele é chamado para ser apóstolo. E você, para que você foi chamado? Você sabe o porquê que você foi chamado e para que você foi chamado? Essa é a pergunta que não quer calar nessa manhã. Para que você foi chamado? A grande pergunta desse tema é: o chamado de Deus para a minha vida. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? É fazer missão, meu irmão. Mas em que área eu posso executar essa missão? Em que área eu posso exercer essa missão? Primeiro, entendendo que eu sou servo. Segundo, entendendo que Ele me chamou para algo. Aqui, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Esse chamado Deus deu para ele, ser apóstolo. Mas a você Deus deu um chamado também. E você precisa descobrir qual é esse chamado. Para que Deus deu esse chamado? Deu esse chamado para você servir. Por que que Deus deu dom ao diácono Valtair de tocar instrumentos? Porque Deus o chamou para isso. Deus o vocacionou para isso. Por que que Deus deu o chamado aos irmãos que cantam? Porque Deus chamou para isso, para servir com esse dom, para servir com esse talento. Assim como o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo, Deus chamou você na sua particularidade, e esta particularidade é para servir a igreja como corpo, é para a edificação da igreja como corpo. Se você não tem dom para sair e pegar a estrada, mas com certeza o Senhor te deu graça para ficar, para interceder, para contribuir, para chorar, para calejar os seus joelhos, com certeza Deus lhe chamou para orar pela vida desses missionários. Mas o importante que
ele é servo, ele é chamado, e agora ele declara que é separado para o Evangelho de Deus. Servo, chamado e separado. Separado para ser o apregoeiro do Evangelho de Deus, ou seja, dar continuidade na obra da oração de Jesus sacerdotal, sobre a obra que o Pai deu para que ele cumprisse. E Paulo então é chamado para dar continuidade nessa obra de pregar o Evangelho. Então é exatamente isso, para apregoar o Evangelho, separado para falar deste Evangelho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu e você fomos chamados nesses três termos: servo, chamado e separado. Nós somos chamados nesses três termos. Para quê? Para servir na obra missionária, para darmos continuidade na obra missionária. Por exemplo, nós vemos na Bíblia Sagrada, nós vemos Moisés que foi chamado, que foi escolhido especialmente para tirar o povo da escravidão do Egito. Nós vemos Moisés que foi chamado por Deus para uma obra a qual Deus o deu para executar. Nós vemos, por exemplo, Josué, que foi escolhido para liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Nós vemos Deus escolhendo Samuel, que foi usado para ser o último grande juiz da nação dos hebreus e ajudar o povo a escolher o primeiro rei da sua história. Nós vemos Deus escolhendo Jonas, que foi chamado para pregar para um povo estranho as alianças de Deus ao povo de Nínive. Nós vemos também no Novo Testamento os 12 apóstolos que foram chamados por Jesus para estarem ao seu lado e também para serem os primeiros fundamentos da sua igreja. E é em cima dos fundamentos dos apóstolos que nós damos continuidade na pregação do Evangelho. Então nós vemos Deus chamando esses homens, Deus chamando Timóteo, jovem companheiro do apóstolo, que foi chamado para trabalhar na causa do Evangelho. Vemos João Batista, que foi chamado para converter os filhos de Israel, mostrando quem era o verdadeiro Messias e preparando para a sua vinda, preparando o caminho para a sua vinda. E agora nós vemos o apóstolo Paulo, que foi chamado para os gentios pelo Senhor, para sofrer e para padecer pelo seu nome. Então nós vemos que Deus continua chamando o homem, chamou os homens do Antigo Testamento para uma grande obra, e Deus continua chamando os homens para uma grande obra para ser realizada. O chamado de Deus para a minha vida é para servir, é para ser separado, é para ser chamado e para ser separado para o Evangelho. Meu irmão, que esse ano de 2019 nós possamos atender a esse chamado, nós possamos identificar para qual o Senhor nos chamou. Você não precisa esperar um título de missionário na sua testa, você não precisa esperar um título de oficial na sua testa para fazer a obra de Deus. Deixa eu te dar uma notícia: a igreja precisa de trabalhadores. Eu vou dizer diretamente para você: a igreja precisa de trabalhadores que amam a causa de Deus. Não é só para cantar o coração, ter um coração, dá-me um coração igual ao teu. A igreja precisa de um coração verdadeiramente que ama a Deus e a sua causa. Eu vou ser bem direto: a igreja está precisando de trabalhadores que entendem que foram chamados e separados para servir o Evangelho de Cristo. Eu quero intimar você nesta manhã, olhe bem para mim. Eu quero dizer para você que a obra de Deus está carecendo de pessoas para trabalhar, pessoas que renunciam à sua própria vida
vida, pessoas que estão ligadas a Cristo, pessoas que entendem que são prisioneiros de Cristo, que estão algemados por Cristo. A obra de Deus carece para esse ano de 2019. Se você não pode ir, ajude. Se você não pode ir, ore. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode ir, diga assim: eis aqui o que eu posso fazer, irmão. Mas ajude a obra de Deus. Essa noite nós falaremos acerca da nossa tão rápida passagem nessa vida, e que Moisés vai dizer que a nossa vida passa como num sonho, como num desvaneio. Desvaneio é como num sonho, e já não dá mais para fazer mais nada. Eu convido você nesta manhã a tomar uma atitude missionária, a tomar uma postura. Largue a mão, dê aquilo que eu disse lá no grupo. Para a sua melhor desculpa, tome uma atitude. Para a sua melhor desculpa, faça alguma coisa. A obra de Deus, as pessoas estão chorando e morrendo. Enquanto eu estou pensando de braço cruzado, tem gente morrendo, tem gente sofrendo. Enquanto eu estou de braço cruzado, tem gente passando fome, tem gente carecendo da minha intercessão. Enquanto eu estou de braço cruzado, a igreja de Cristo, ela está sofrendo. E o que você pode fazer nesta manhã? Eu convido você a se colocar de pé.